mais uma mesa redonda virtual do IT Channel, desta vez dedicada a Workplace Solutions. O meu nome é Rui Damião e sou editor do IT Channel. As soluções para o Workplace são desenhadas para suportar e aumentar a produtividade, a colaboração e a comunicação no local de trabalho e incluem várias ferramentas, nomeadamente software de produtividade, ferramentas de gestão de projeto, plataformas de colaboração como esta que estamos a usar, ferramentas de comunicação e soluções de cibersegurança, mas também equipamentos como computadores, portáteis, smartphones ou tablets. Os parceiros do canal têm aqui a oportunidade de ajudar os clientes finais a entender as suas necessidades e, analisando os vários fabricantes, fornecer as melhores tecnologias, inovações e produtos para que as organizações possam melhorar a produtividade dos seus colaboradores e assim aumentar os seus resultados. É sobre este tema que vamos falar hoje, mas antes de começarmos com a mesa redonda propriamente dita, passo a palavra à minha colega Maria Beatriz Fernandes para fazermos as apresentações dos nossos convidados. Maria? Obrigada, Rui. Muito bom dia a todos os participantes e aos leitores do IT Channel aqui presentes também. O meu nome é Maria Beatriz Fernandes, eu sou jornalista do IT Channel e antes de prosseguirmos com o live event sobre o Workplace Solutions, eu queria convidar os participantes a fazerem uma pequena apresentação e seguindo a ordem alfabética começa o Henrique Amaro, da Alcatel-Lucent Enterprise. Henrique? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O meu nome é Henrique Amaro, trabalho na Alcatel-Lucent Enterprise já há alguns anos e várias posições. Neste momento ocupo uma posição central como disse, Business Line Manager para a parte de dados, networking, onde levo algumas soluções e também alguns verticais, e parte de energia e parte de transportes. Basicamente estou aqui para que possa ajudar e com alguma da nossa experiência na Alcatel e explicar e mostrar o que é que se está a passar também pelo resto do mundo e também em Portugal e trocar aqui algumas ideias com o resto dos colegas. E obrigado. Muito obrigada, Henrique. Eu passo agora a palavra ao Jaime Lancia, da District IT. Obrigado, Maria. Bom dia a todos. Como a Maria disse, sou o Jaime Lancia da Distrito e já trabalhamos na área, ou pelo menos as pessoas da Distrito já trabalham na área da videoconferência já há alguns anos, e também noutras soluções da IT, mas hoje em dia na Distrito estamos muito dedicados à área da videoconferência e multimídia em geral também, mas com um foco mais primeiro no mercado de soluções empresariais, enfim, e fazemos um trabalho com parceiros e que também com venda direta. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, muito obrigada, Jaime. Segue-se o João Gorgulho, da equipe. João? Olá, bom dia a todos. O meu nome é João Gorgulho. Eu sou responsável em Portugal do grupo Digital Data Communications, fabricante das marcas Level One, Conceptronic e Equipe, e hoje aqui com maior foco e muita presença na parte da ergonomia. Desde já, muito obrigado, IT Channel, por estar aqui hoje presente nestas soluções, nesta excelente solução do Workplace. Obrigado. Muito obrigada, João. É a vez de Luís Martins, da Ingram Micro. Luís? Olá, bom dia. Meu nome é Luís Martins. A minha responsabilidade na Ingram Micro é o desenvolvimento do negócio de valor. Como distribuidores de tecnologias, procuramos diariamente ir ao encontro das necessidades do mercado, onde se insere, por exemplo, as soluções Workplace. Por isso também quero agradecer o convite que nos foi estendido pela IT Channel para participar nesta mesa redonda, dar os bons dias aos colegas e participantes e, obviamente, agradecer a todos aqueles que também nos escutam neste momento. Muito obrigada, Luís. E da ASUS chega-nos o Nelson Martins. Obrigado, Maria. Muito bom dia a todos. O meu nome é Nelson Martins, sou Channel Manager na ASUS para a área de Commercial, para a área profissional. Levo neste momento tudo o que são as soluções para as empresas e aproveito também para agradecer este convite do IT Channel para estar aqui presente nesta mesa redonda. Obrigada, Nelson. Agora ouvimos Vítor Barreira, da Comstore, em representação da Cisco. Vítor? Bom dia, eu trabalho na Westcon Comstore, sou responsável de vendas pela unidade de negócio que vende Cisco, portanto a Comstore, e por toda a equipa comercial e de suporte, em todos os verticais da Cisco. Muito obrigada, Vítor. Obrigada a todos. Eu passo agora novamente a palavra ao Rui para começarmos então a mesa redonda. Rui? Obrigado, Maria. Vamos então avançar com a primeira questão.
Para esta primeira questão é para fazermos aqui um balanço do que é que foi o ano de 2022, o que é que poderá ser 2023 e também os próximos anos. Eu começava por perguntar ao Henrique Amaro, da Alcatel Lucent Enterprise, exatamente isso, como é que foi a adoção das soluções de Workplace durante o último ano e de que maneira é que isso vai impactar o mercado, não só em 2023, mas também nos próximos anos. Henrique? Basicamente, em relação ao Alcatel Lucent Enterprise, que tem parte de colaboração e comunicações, além da parte de networking, nessa parte houve realmente um crescimento dessas soluções de colaboração e, de alguma forma, resultado dos últimos tempos do trabalho híbrido. Houve realmente nos nossos clientes uma aceitação do trabalho híbrido, tanto em parte remota como no escritório. A parte remota cresceu bastante e houve também a volta ao mercado, ao escritório. E com isso conseguimos construir algumas soluções que dessem resposta nessa área e foi isso que acabámos por ver. Também em algumas situações estamos a ver que algumas empresas estão a pedir aos colaboradores para voltarem ao escritório, porque realmente perdeu-se assim também alguma colaboração. E foi tudo isso que se passou. Para nós foi bom, porque a parte dessas comunicações e também da colaboração cresceu e até do treino remoto acabou por se ver isso na nossa ótica como fabricante. Obrigado, Henrique. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Vítor Barreira, da Westcon Comstore. Vítor, qual é que é a sua opinião sobre como é que foi o ano 2022 e como é que isso vai impactar 2023? Em 2022, basicamente, assistiu só ao retorno ao escritório, não em totalidade, mas no modelo híbrido, e, portanto, assistiu-se a uma migração adaptação, ou tentativa de adaptação do local de trabalho anteriormente utilizado, mas na maior parte das empresas já reduzido a sua dimensão, pelo facto de as pessoas estarem em remoto e não se antever que voltassem a 100% ao escritório. E, portanto, timidamente tem-se vindo a olhar para o local de trabalho de novo, numa perspectiva diferente da que antes da pandemia, basicamente adaptando o local a este trabalho híbrido de 3x2, 3 no escritório, 2 em remoto, que é o que globalmente se tem adotado. E esse é um desafio e basicamente este é um pouco o balanço, tem-se assistido mais na remodelação ou adaptação do local de trabalho ao modelo híbrido. Obrigado, Vítor. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Luís Martins, da Inguamai. Luís? Sim, neste último ano de 2022, eu creio que começámos a assistir finalmente a uma consolidação da procura das soluções Workplace. Os 2 anos anteriores, apesar de terem sido únicos em termos de faturação, creio que foram um pouco confusos, houve muita procura, olhou-se muito pouco à qualidade do investimento, mas finalmente em 2022, quando o POC começou a assentar, as organizações já começaram a ter mais cuidado no investimento, já começaram a planear melhor, já começaram a conceber a sua forma de trabalho híbrido, que ainda agora tivemos a comentar, e finalmente começaram a executar. Desde então, tem-se notado este investimento mais estruturado, um investimento mais calculado e principalmente dentro dos escritórios, por forma a equipá-los com tecnologias de colaboração e de incremento de produtividade. Creio que 2023 tem sido um ano de continuidade. A prova é de que estamos precisamente no último dia do fecho do trimestre e os resultados continuam a estar em linha com as expectativas que tínhamos para este ano, ou para este início de ano. Obrigado, Luís. Eu passava a palavra à minha colega Maria Beatriz Fernandes para avançarmos com a próxima questão. Maria? Obrigada, Rui. Então, na nossa segunda questão, eu pergunto se o mercado Workplace Solutions já está consolidado e se as organizações olham para estas soluções como uma necessidade para o futuro da sua organização. Endereço primeiro esta pergunta ao João Gorgulho, da equipe. João? Bem, na nossa opinião, como fabricante, o mercado está a ficar próximo do consolidado em algumas áreas.
sendo que os constantes desafios criam necessidades constantes nas organizações e levam a uma volatilidade nos ajustes contínuos das tecnologias. O mercado do Workplace Solutions cresceu realmente significativamente nos últimos anos, e uma esmagadora maioria das empresas foi obrigada a abraçar soluções de trabalho remoto devido à pandemia, obviamente, o que acelerou aqui as tecnologias de trabalho em casa e tecnologias para simplificar os processos até nos escritórios, mas com muito espaço para crescer, tendo em conta o quão gigante pode ser este tema. No entanto, e respondendo à segunda parte da pergunta, sim, é cada vez mais comum, até diria senso comum, que as organizações olham para as soluções do workplace como uma necessidade para o futuro da sua organização. As soluções do workplace atualmente até são vistas, ou eram vistas e ainda são vistas como uma forma de aumentar a produtividade, melhorar a colaboração, a comunicação entre as equipas, tentar reduzir custos, mas sendo mais importante e cada vez mais importante aumentar a satisfação, a saúde e o bem-estar dos colaboradores. E os últimos estudos, e isto é curioso que fizemos, o que mais se evidenciou foi precisamente este último ponto, a satisfação, saúde e bem-estar dos colaboradores. O roadmap da equipe para este ano até está muito orientado para estes temas, e à medida que mais empresas adotam estas soluções, os benefícios tornam-se mais evidentes e essa consolidação vai ficando mais definida de uma forma global. Em Portugal ainda este ano já estamos a ter algumas empresas líderes a emergirem como fornecedores dominantes de soluções de workplace, e temos aqui alguns exemplos neste painel. Muito obrigada, João, pelos insights. Eu dirijo-me agora ao Nelson Martins, da ASUS. Nelson, o mercado de Workplace Solutions já está consolidado? Obrigado, Maria. Na nossa perspectiva, não nos parece que esteja completamente consolidado este mercado. Nós continuamos a sentir muita procura, e a ASUS apresenta soluções diferentes com produtos diferentes. Nota-se uma procura por soluções de workplace com equipamentos mais poderosos, mais robustos e mais direcionados para a mobilidade, muito por força da transformação que ocorreu no último ano, uma transformação não só dos modelos de trabalho, mas também como das próprias organizações. E com tudo isto, as empresas procuram um tipo de soluções mais flexíveis, mais direcionadas para a mobilidade, fazendo aumentar a procura por soluções que permitam estar sempre ligadas e em constante movimento. Ou seja, temos sentido muita procura e os nossos produtos têm agradado aos clientes, porque também se enquadram neste tipo de características, e nós achamos que vai continuar a ser uma oportunidade de crescimento para este mercado durante o ano de 2023. Ótimo, muito obrigada, Nelson. Finalmente dirijo-me ao Jaime Melancia, da D-Street. Jaime, o mercado já está consolidado e as organizações veem estas soluções como uma necessidade para o futuro? Não creio que ainda esteja consolidado, mas já está em desenvolvimento, porque se durante a pandemia as soluções foram muito mais rápidas e mais no sentido das pessoas, enfim, estarem em casa a trabalhar, né? Portanto, soluções mais de uso pessoal, agora estão, enfim, os desenvolvimentos mais ao nível das soluções, a otimizar as soluções que estão nas empresas. Portanto, tivemos muito também a substituição de equipamentos antigos por equipamentos novos, na parte que nós conhecemos melhor na área da videoconferência, enfim, pensamos que será o futuro, digamos assim, deste trabalho híbrido que vem para ficar, mas há que também nos apercebermos como é que os níveis de produtividade se mantêm nas empresas, porque, enfim, é tudo uma novidade disto do trabalho híbrido, e há que otimizar as soluções para que não haja decréscimo de produtividade. Acho que, obviamente, ninguém quer isso. Portanto, ainda há algo a desenvolver neste mercado, certamente. Ótimo, muito obrigada, Jaime. Rui, passamos então à terceira questão. Obrigado, Maria. Eu acho que é sabido de todos que a rápida adoção de soluções, de uma forma geral, mas neste caso estamos a falar de colaboração, levantam problemas de cibersegurança. Aquilo que eu queria perguntar, e começava por dirigir ao Vítor, é se as organizações nacionais estão a apostar em cibersegurança quando investem em colaboração, e quais é que são os grandes desafios dos clientes nesta área. Vítor? A questão da cibersegurança é transversal. Penso que essa é uma situação
está efetivamente consolidada do ponto de vista do mindset dos clientes, ou seja, não se aplica especificamente à colaboração, não se aplica especificamente à gestão de dispositivos móveis. Basicamente, a colaboração acaba por ser transversal. Nós utilizamos aplicações cada vez mais, e no sentido um pouco do que já foi exposto anteriormente, o que se tem assistido é a um desenvolvimento dos fabricantes nestas várias aplicativos de colaboração, tentando concentrar nestes aplicativos cada vez mais interligação com outras aplicações e colaborar no mesmo ambiente. Assim sendo, toda a questão da segurança é acima de tudo transversal a toda a organização, ou seja, o facto da colaboração coloca um desafio mais importante, é que a colaboração pressupõe que utilizamos vários dispositivos e, portanto, coloca bastante pressão no compliance, ter a certeza que todos os dispositivos estão compliance do ponto de vista de segurança ao que a organização permite. E, portanto, este é um pouco o desafio, ou seja, em resumo, não há uma específica investimento em segurança na parte da colaboração, sendo que essa preocupação é transversal. E já vendo do passado do desafio do remote workplace, que aí foi colocada uma pressão bastante grande porque não havia essa preparação. Eu penso que nesta altura não existe especificamente uma preocupação aí, sendo que a preocupação é na globalidade e tendo atenção à dispersão de dispositivos que estão ao dispor e o que se pretende, no fundo, criar uma facilidade de utilização em multidispositivo. Eu penso que essa já tinha sido uma preocupação anterior, nesta altura não é particularmente aqui, mas mantém-se na globalidade. Obrigado, Vítor. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Luís Martins, da Ingram Micro. Qual é que é aqui a sua opinião sobre este tema, sobre a aposta em cibersegurança na altura de investir em colaboração? Luís? Sim, tem havido alguma aposta na cibersegurança para a área da colaboração. Cada vez mais são utilizados dispositivos diferentes dentro e fora das organizações e tem havido cada vez mais uma preocupação na gestão desses mesmos dispositivos. Se até há bem pouco tempo esta preocupação era apenas para dentro do escritório, depois teve que se estender para fora do escritório, para dentro das nossas casas também. E o que se tem notado é que esta preocupação continua a existir, principalmente para aqueles trabalhadores que estão a trabalhar de uma forma remota, que são muitos, e por isso a cibersegurança claramente é uma área que continua a ter um investimento importante e aplica-se bem também para esta área do workplace. Obrigado, Luís. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Henrique Amaro. Eu sei que a Alcatel Lucent Enterprise não tem como o seu maior foco a cibersegurança, ou por outra não vende propriamente soluções de cibersegurança, mas naturalmente que é também uma grande preocupação. Henrique, qual é que é a sua perspectiva? Então, da nossa perspectiva, existe realmente aqui uma preocupação na parte do hardware que suporta toda essa colaboração. E isso vem mesmo dos requisitos que os próprios clientes pedem a nível de certificações e também de avanços tecnológicos na parte de proteção de segurança. E isso é algo que, mesmo a nível comercial, quando abordamos, tem que ser por aí que se faz a diferença hoje. As soluções dos APs remotos instalados em casa para fazer a parte física de acesso remoto à empresa, as soluções de SD-WAN a integrarem cada vez mais segurança, não só quando instaladas no PC, mas também nas ligações seguras que fazemos. Também a parte do modelo cloud, private cloud e on-premises, que começou a voltar também a parte on-premises, portanto não foi tão abandonada assim, muitas empresas dependentes dos verticais estão a adotá-los,
A nós fabricantes de infraestruturas, criou aqui um desafio de integrar e também adicionar até outras ferramentas de preditividade para perceber o que pode estar a ocorrer em organizações que têm essas infraestruturas para colaboração. Claro que sabemos que hoje em dia andamos sempre de um lado para o outro, ou estamos em casa, no escritório, ou comercialmente voltamos outra vez a contactar clientes, e existe aqui um ponto que eu senti na minha empresa e que estou a ver também noutras, tem a ver com a formação contínua em pequenos módulos de treino, a alertar os trabalhadores do tipo de ataques de segurança simples, que normalmente somos nós a fonte desse problema, e isso acontece, é contínuo, e acho que isso foi a adição também, passar esse conhecimento de proteção contínua para o colaborador, e já não tanto só as ferramentas. Sem dúvida que a formação é muito importante para as organizações. Obrigado, Henrique. E eu passava a palavra à Maria para avançarmos com a quarta questão. Maria? Sim, obrigada, Rui. Certamente não é possível falar de Workplace Solutions sem falar também de flexibilidade. As novas gerações de colaboradores estão a pressionar mais as empresas para uma maior flexibilidade laboral e para a mobilidade no espaço de trabalho. Como é que as organizações podem preparar tecnologicamente para este desafio? Eu endereço primeiro esta questão ao Luís Martins, da Ingram Micro. Luís? Sim, as organizações têm que se ajustar às tendências do mercado. Os colaboradores hoje em dia, principalmente desta nova geração, notamos que são cada vez mais criteriosos nas suas escolhas de trabalho. É curioso que, de acordo com o relatório de tendências de talento para este ano de 2023, esta geração mais jovem, que muitas vezes também é rotulada como a geração Z, começa a ter um peso muito significativo nos novos recrutamentos das empresas. E tem vindo também a forçar as organizações a novas abordagens para atrair novos profissionais. Este mesmo relatório revela que algumas das mudanças ocorridas durante o período da pandemia são irreversíveis. Já não podemos voltar atrás. A digitalização, a aplicação da tecnologia aos processos, a humanização progressiva do trabalho, seguramente que vão marcar o mercado de trabalho durante os próximos meses. E creio que todos nós temos que nos começar também a mentalizar que isto é quase um chavão, mas é a realidade, que já não são as empresas que escolhem as pessoas, mas sim o inverso. Por isso é importante que as organizações repensem o que é que estão a fazer, de que forma é que se podem promover para que sejam atrativas a esta nova geração. Caso contrário, vão ter muita dificuldade em atrair novos recursos. Esta geração procura algo com que se identifiquem, que lhes dê o bem-estar. Ainda há pouco falámos sobre a saúde, é algo muito importante dentro do espaço de trabalho, tanto em casa como fora de casa, também no escritório, e que ao mesmo tempo também lhes permita conciliar a sua vida profissional com a pessoal. Acho que um bom onboarding, um welcome kit, boas ferramentas de trabalho inovadoras, quer seja no escritório, quer seja no trabalho remoto, a formação contínua, também já se falou sobre a formação contínua, é muito importante e é muito valorizado por esta nova geração. Se conseguimos adotar estas novas práticas de trabalho e acompanharmos esta mesma evolução tecnológica, estou certo que será muito mais fácil mantermos os colaboradores dentro das organizações. Obrigada, Luís, pelos insights. Eu passo agora a palavra ao Vítor Barreira, da Comstore. Vítor? É de facto uma realidade. As pessoas adaptaram-se muito bem a trabalhar em casa e isolados. De qualquer modo, as empresas tendem a chegar a um compromisso, e penso que esse compromisso será o futuro, ou seja, ter um sistema de trabalho híbrido que permita às pessoas, em alguns dias, trabalhar de casa, e em outros não perder a conexão com a cultura da empresa, com o trabalho colaborativo e que, acima de tudo, com a socialização que se perde imenso quando estamos só em trabalho remoto. Portanto, aquele social de estarmos no escritório, a tomar café, conversas, isso perdeu-se. Isso não se faz numa Webex para tomar o café e conversar e ao mesmo tempo socializar um pouco e falar de trabalho. Aqui o grande desafio será adaptar o local de trabalho a um local de trabalho colaborativo, onde teríamos antes locais de trabalho próprios para cada um dos indivíduos, passará a haver hot seats,
tecnologicamente a pessoa chega e o plugin está ligado, tem que ser tudo muito fácil e rápido. Por outro lado, aumentar os locais de colaboração, onde nós teríamos 2 ou 3 grandes salas de reuniões, passaremos a ter, se calhar, 10, 7, mais pequenas, para 3, 4 pessoas, com dispositivos de colaboração no local, mas que permitam uma conectividade rápida. Ou seja, nós chegamos à sala e temos uma ligação rápida com o sistema de colaboração. Haverá sempre, em reuniões em que estão 3 pessoas locais e terão 4 remotas ou 5 que trabalham no outro país, e este tipo de setup, este easy to use, tem que ser um must para também que as pessoas estejam no escritório. As coisas não podem ser complicadas, ou seja, e é neste sentido que a Cisco tem trabalhado, basicamente nas suas soluções de sala, desde as mais pequenas às maiores, em que essa utilização e essa agregação de remotos com locais seja relativamente rápida, tenham um bem-estar. Por outro lado, iremos, penso que falar mais à frente, outro desafio será também melhorar o espaço de trabalho, o ambiente. Neste sentido, todos os dispositivos da Cisco estão fechados com sensores de proximidade, de presença, que permitem uma ligação à parte de smart buildings, que será essa um pouco a tendência, permitir ligar à parte de gestão de edifícios, perceber quantas pessoas estão na sala, se as salas estão ocupadas, se não estão ocupadas, se estão livres, se vão estar livres. O que hoje fazemos muito timidamente com o Outlook, fazer o agendamento, tentar perceber como é que é o grau de ocupação. Portanto, a gestão do local de trabalho é muito importante e que seja fácil, automatizada, e portanto este é o desafio, não termos as pessoas em casa 5 dias por semana, porque aí as pessoas perdem-se culturalmente, e o trabalho em grupo e a socialização, que é muito importante, perde-se, mas conseguir ter este balanço, esse é o grande desafio, e chamar as pessoas para esta nova realidade. Hoje em dia as pessoas ficaram um bocadinho presas já com, digamos, comodismo e com alguma razão, trabalha-se muito bem em casa, não há trânsito, mas a verdade é que ao fim de um dia nós colaboramos connosco próprios, fazemos algumas calls com muitas pessoas pela Europa, mas não tomamos café connosco próprios. E portanto essa parte social que faz parte do desenvolvimento também dos recursos da companhia é muito importante, e é esse que penso que irá por aí o foco. Certíssimo, muito obrigada pelos insights, Vítor. Eu passo a palavra ao Henrique, da Alcatel Lucent Enterprise, ainda sobre este tema da flexibilidade. Henrique? Sim, penso que foi tudo dito, e realmente queria pegar aqui no ponto que o Vítor Barreira disse, que é a parte importante que tem o fator humano de socializar nas empresas. É assim que muitas vezes aprendemos, na passagem de informação, com os mais velhos para os mais novos, e entre pares. Aqui já na parte mais humana, não tão tecnológica, porque já vamos ter essa atividade, as novas gerações realmente pedem e quase que exigem ou trabalho através de casa ou então não aceito o emprego, porque os seus objetivos são um bocadinho diferentes, não de geral, mas existe esse desafio. As próprias empresas estão a adaptar-se a essa realidade, mas também se adaptam contratando pessoas também de outra geração que gostam e que têm essa necessidade de colaborar. E isso está-se a notar. Há muitas empresas que começaram a ver os seus colaboradores mais novos a estarem 3, 4 meses e saírem, e depois contrata-se uma 3, 4 meses e sair. Isso não é sustentável. Então está a haver realmente aqui uma contratação também geracional, mais velha, com experiência, que gosta de colaborar. Também notei que algumas empresas exigem o retorno ao local de trabalho, porque se perdeu a cultura da empresa, e quando se perde a cultura da empresa, perde-se também os valores, também a força e
e a diferenciação no mercado, como também os recursos humanos se mantenham na própria empresa. Portanto, se não há cultura, se não há amizades no trabalho, nos locais de trabalho, como o Vitor falava, se não se toma o café, etc., é mais fácil de sair e procurar novos objetivos. O que acarreta também custos a nível de equipamentos, de operacionalidade, toda essa mudança. Portanto, estamos aqui a assistir uma realidade que ainda não parou. Isto não é, a partir de agora vai ser sempre assim, não. Há uma realidade híbrida, há muita gente que gosta de trabalhar remotamente, mesmo pessoas mais velhas, há outras que não, e as próprias culturas das empresas estão a modificar-se. Há a obrigatoriedade de muitas empresas de voltar ao local de trabalho e vamos, se calhar, ver mais isso, porque os próprios clientes também estão a pedir que sejam visitados presencialmente. Portanto, toda essa dinâmica acaba por trazer outra vez os carros, as deslocações, etc. Isto não é um caminho só de um sentido. Existem várias realidades também conforme os verticais e o mercado. Muito obrigada, Henrique. Finalmente passo a palavra ao Nelson, da ASUS. Nelson, como é que as organizações se devem preparar tecnologicamente para esta flexibilidade laboral? É um desafio, efetivamente, Maria. Primeiro estranha-se e depois entranha-se, como costuma dizer. E nesse sentido, as organizações têm que se equipar com soluções de mobilidade, não dispensando a segurança, obviamente, e com o suporte necessário para apoiar os seus funcionários em modelos de trabalho híbrido, como acontece atualmente. Grande parte das empresas já aposta neste tipo de modelos, o que leva a desafios enormes por parte das equipas de IT. É por isso que as organizações devem optar por soluções que permitam aos colaboradores estar, por exemplo, sempre ligados em todo o lado, em qualquer lugar, procurando, por exemplo, dispositivos com 5G incorporado, equipamentos leves e fáceis de transportar e com elevados níveis de segurança, obviamente, como é o caso das soluções ASUS. Obrigada, Nelson. Passo a palavra ao Rui para avançarmos para a quinta questão, agora voltar aqui a falar aqui um bocado da volta ao escritório. Rui? Obrigado, Maria. Sim, vamos falar de voltar ao escritório, até porque começámos a falar mais ou menos desse tema agora nesta pergunta. Eu começava por perguntar ao Jaime Lancia exatamente isso, quais é que são os desafios que as organizações estão a encontrar à medida que os colaboradores voltam fisicamente ao escritório. Jaime? Obrigado, Rui, pela pergunta. Realmente, enfim, nós temos uma diversidade também de ambientes empresariais, enfim, das grandes empresas às pequenas e médias empresas, e, portanto, as situações serão ligeiramente diferentes. Se refere também que houve, especialmente, grandes empresas que já reduziram os seus locais de trabalho, atendendo a esta questão do trabalho híbrido, e, portanto, se a exigência do presencial, e como já foi referido, realmente há uma tendência também de havia muita gente fora do escritório, não é? E as empresas estão a querer que venham mais pessoas para o escritório, precisamente toda a parte, chamemos, social que envolve o trabalho e é essencial também, mais uma vez, para que os níveis de produtividade supostamente até melhorem, porque essa é a intenção, e sempre foi esta a ideia, também das soluções de videoconferência, nunca foi para substituir o presencial. Permite sim que haja talvez uma maior dinâmica e um maior fluxo de trabalho em colaboração, consegue-se fazer mais reuniões, se as pessoas estão em locais diferentes, portanto, permite isso, mas nunca foi para substituir o presencial. E isso notou-se realmente que as pessoas ávidas de voltar ao seu local de trabalho depois da situação da pandemia. Portanto, as adaptações dos locais é para que realmente se o trabalho híbrido, queremos que sim, que veio para ficar, as soluções têm que ser adaptadas de tal maneira que não haja, digamos, constrangimentos do estar no próprio local de trabalho ou estar remotamente, que a facilidade de utilização das ferramentas de colaboração, dos dispositivos de colaboração, seja idêntica, não é? E com a qualidade que é necessária. E muitas vezes nós aqui, quando estamos a falar do trabalho remoto, preocupamos às vezes demasiado até com a parte da imagem, mas é sobretudo também nas condições acústicas que estão a usar, são importantíssimas para que uma reunião por videoconferência realmente seja produtiva. Porque se o som não tiver qualidade, nós vamos cansar-nos numa reunião e facilmente deixamos de estar focados naquilo que são os assuntos importantes. Portanto, há aqui uma necessidade de adaptação, digamos, dos locais de trabalho para esta nova realidade,
e especialmente com soluções que sejam, enfim, também já foi dito há pouco, que o One Touch Join, no fundo, é chegar, clicar num botão e automaticamente estar em boas condições de comunicação com quem está remotamente e ter as salas também de tal maneira bem equipadas no sentido da facilidade de uso, porque hoje em dia nada é compatível com o chamar o pessoal do IT, não é, para vir iniciar a chamada. Isso hoje não é, mas acontece, e nós temos essa realidade em muitos sítios, e ainda ontem me disseram isso, que as pessoas vão por uma sala de reuniões, enfim, para estar em colaboração com outra equipa, não é? E está cada um no seu portátil porque o sistema da sala não está a funcionar. E agora desliga aí o teu microfone, para eu ligar o meu. Portanto, são situações que certamente não levarão, ou levarão certamente a decréscimos de produtividade nas empresas, e depois isso não é, enfim, não é compatível com aquilo que se pretende, não é, em termos de usar o trabalho híbrido para potenciar essa produtividade. Obrigado, Jaime. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Nelson Martins sobre o mesmo tema. Nelson, qual é que é a sua opinião dos desafios, agora que se volta ao escutar? Um pouco dentro daquilo que já foi falado aqui, realmente neste momento já vivemos toda esta situação, muitos voltaram às organizações, as próprias organizações aplicaram estes tipos de modelos híbridos, e é importante realmente dar as ferramentas certas aos funcionários para que os possamos manter motivados e com elevados índices de produtividade. Isto só é possível se a empresa apostar nos equipamentos certos, e também se tiver o suporte que possa agir rapidamente e que possa, por exemplo, atuar se existir algum constrangimento quando o colaborador está, por exemplo, em casa a trabalhar. Portanto, tendo as empresas seguindo este caminho e equipando as suas equipas com este tipo de soluções, eu acho que acaba por ser por aí o caminho. Obrigado, Nelson. Gostaria também de ouvir a perspectiva do João Gorgulho sobre este tema. João. Rui, realmente o Jaime e o Nelson tocaram aqui em dois pontos importantes, estes novos modelos de trabalho e que já começaram a ganhar espaço nas operações empresariais. E não só, as organizações veem a necessidade de adaptar os seus espaços para melhor receberem as equipas. E aqui atenção que uma boa parte de forma híbrida, que é precisamente esse ponto que ambos tocam, o que já passou a ser uma tendência, mas também os próprios colaboradores têm vindo a demonstrar uma crescente preocupação em torno deste tema, apesar de vários estudos demonstrarem que realmente os colaboradores preferem regimes de trabalho remoto, e creio que foi o Luís ainda há pouco que tocou nesse ponto. Este tema, e até já criou alguns desafios em várias empresas no último ano, como nós sabemos, com a obrigatoriedade de voltar ao escritório. Estes colaboradores admitem e sentem que precisam de melhores condições para trabalhar de forma produtiva e eficiente, para melhorarem aqui não só a sua performance, mas... E aqui uma nota importante, mas também volta a tocar neste ponto, a qualidade de vida e bem-estar. E o Luís Martins tocou nesse ponto das gerações dos colaboradores, incluindo a geração Z e Y, que estão a pressionar as empresas, ou seja, são os próprios colaboradores que estão a escolher as empresas e pressionam as empresas para uma maior flexibilidade laboral e para uma mobilidade do espaço de trabalho. Todos nós sentimos isso no nosso dia-a-dia das nossas empresas. Estas gerações valorizam a liberdade e a flexibilidade no local de trabalho e esperam ter nas empresas a capacidade de trabalhar de forma remota e em movimento. E temos o exemplo, hoje em dia em Portugal, os nómadas digitais. Obrigado, João. Eu passava a palavra à Maria, para a próxima questão. Maria? Obrigada, Rui. Passamos à questão 6. Eu vou dar a palavra ao Nelson Martins, da ASUS, para começar, e esta é uma pergunta que vai recair sobre os dispositivos. Que tipo de dispositivos é que as pessoas mais procuram neste momento, Nelson? Obrigado, Maria. Realmente, até o momento, temos recebido mais pedidos para soluções, para dispositivos direcionados para a mobilidade, tendo em conta tudo o que já falámos até agora, naturalmente. E nesse caso, por exemplo, a nossa gama ExpertBook, os nossos portáteis, são portáteis finos, leves, fáceis de transportar, com uma maior autonomia, são o tipo de produtos mais procurados.
No entanto, sentimos também uma preocupação, uma procura por equipamentos mais resistentes, mais robustos, pelo facto de hoje em dia andarmos com o computador de um lado para o outro, e também, nesse sentido, os equipamentos da ASUS acabam por ir de encontro a essa necessidade. No caso da nossa gama Expert Book, por exemplo, os nossos equipamentos estão certificados com o selo de durabilidade do US Military Grade, portanto, garantimos que os equipamentos passaram por uma série de testes de resistência, de qualidade, que garantem que vão funcionar perfeitamente em diferentes condições. Mas sente-se, acima de tudo, que o portátil tem que ser mesmo portátil, tem que ser mesmo um equipamento prático, útil, fácil de utilizar. As pessoas não podem achar que é chato andar com o PC de um lado para o outro, e daí estarmos a apostar neste tipo de equipamentos de mobilidade. Existe também, sentimos uma procura grande por workstations, portanto, workstations fixas, ou seja, a solução de desktop, mais monitor, mais o rato, o teclado, a webcam, mas até neste tipo de soluções existe uma preocupação com o tamanho do desktop, e neste caso os formatos small form factor, por exemplo, são os mais solicitados. Portanto, de uma forma geral, isto acaba por se traduzir em equipamentos de mobilidade, equipamentos de flexibilidade e que permitam aos funcionários e às organizações estarem em constante movimento. Muito obrigada, Nelson. Luís, endereço-lhe agora a mesma questão. Que tipo de dispositivos é que as pessoas mais procuram neste momento? Apesar de termos notado um abrandamento na procura, por exemplo, da área de headsets profissionais que eram muito utilizados, que são muito utilizados para o trabalho a partir de casa, tem-se notado com este regresso ao escritório, tem-se notado claramente um investimento muitíssimo maior, principalmente nos dispositivos de vídeos, para salas pequenas e para salas de média dimensão. É óbvio que é impossível para as empresas criarem, neste momento, nichos individuais para cada um dos colaboradores que regressa ao escritório, como se estivesse a trabalhar a partir de casa, até porque é do consenso geral, e já falámos largamente sobre isso, que este regresso ao escritório tem criado mais alegria, mais satisfação ao colaborador, devido à interação com os outros colegas. Mas mesmo estando no escritório, nota-se, tem sido curioso, nota-se que os colaboradores também necessitam de alguns momentos de concentração e de comunicação com o exterior, como já o faziam antes, não é? Mas parece que procuram o fazer de uma forma mais isolada, como se estivessem em casa. Por isso, um dos grandes desafios tem sido a conversão e a adaptação dos espaços de trabalho no escritório, onde antes tínhamos, por exemplo, 2 salas de reuniões, hoje necessitamos se calhar de 4, ou até mesmo de 6, sem necessidade de terem grande dimensão, mas têm que estar devidamente equipadas para que a experiência de uma reunião presencial ou por videoconferência seja realmente agradável e eficaz. Nota-se também, tem sido curioso, em particular a meio do último ano, um crescimento importante na área dos monitores de colaboração. Mais do que temos apenas uma simples TV ou um monitor dentro da sala, tem-se investido muito em monitores interativos, que permitem, por exemplo, a partilha sem fios dos conteúdos. Temos um quadro branco de colaboração, porque isto também torna a experiência das reuniões presenciais muito mais atrativa, muito mais produtiva e ao mesmo tempo até cria algum entusiasmo nas reuniões e faz com que os colaboradores se sintam melhor dentro do escritório do que fora dele. Muito obrigada, Luís. É a vez agora do João Gorgulho, da equipe. João, que tipo de dispositivos é que as pessoas mais procuram neste momento? Os dispositivos que neste momento nós sentimos mais procura, neste momento e não só, isto já vem desde 2021-22, e dentro do portfólio da equipe, com o aumento do trabalho remoto e híbrido, passaram a ser dispositivos associados à videoconferência, com o aumento das reuniões virtuais. Os modelos híbridos obrigam a câmaras, microfones, headsets, até os próprios periféricos os docking stations para aumentar o número de portas dos portáteis, criando assim autonomia para nos conectarmos em qualquer lugar. Depois os ratos, teclados e apoios de mão ergonómicos, e aqui voltamos outra vez ao tópico da ergonomia, são acessórios que desempenham um papel essencial na produtividade e bem-estar físico. E esses continuam a ter uma grande expressão. Depois,
Temos uma outra área, e essa realmente agora estamos a sentir essa procura, são os acessórios ergonómicos à volta dos periféricos. As cadeiras são um elemento importantíssimo no local de trabalho, seja ele no escritório ou remoto em casa, que garantem um conforto durante as longas horas que estamos sentados em frente a um ecrã, não é? O design ergonómico e esses designs ergonómicos que nós colocamos nas nossas cadeiras permitem precisamente ajustar a cadeira à posição do corpo, oferecendo um suporte ao pescoço, às costas. Depois, por fim, temos as secretárias ajustáveis e os suportes de monitor, que aqui também garantem uma manutenção de uma postura correta. E são várias as soluções que temos na equipe, das mais tradicionais às mais inovadoras, que permitem, por exemplo, ajustar a posição da mesa, em que podemos estar a trabalhar sentados, e de um momento para o outro carregamos com um simples clique, um simples botão, colocamos a mesa à altura que queremos e trabalhamos em pé por mais uns minutos, e assim vamos aqui fazendo aqui vamos alternando. E os suportes de monitor são aqui também importantes por causa devido ao ângulo correto da visão. Não é só, e às vezes não é só ter uma cadeira ergonómica, muitas vezes pensa-se que basta ter uma cadeira e está resolvido, mas não, é preciso estar tudo ajustado, todo o ajuste do espaço de trabalho ao colaborador. Muito obrigada, João. E para terminar esta ronda, passo a palavra ao Jaime Lancia, da Distrito IT. Jaime, que tipo de dispositivos é que as pessoas procuram? Sim, procuram todos os tipos de dispositivos, nomeadamente consoante, enfim, os locais, os ambientes onde estão e até mesmo as plataformas a que se destinam. Há uma procura também para que estas soluções, enfim, os sistemas tradicionais, digamos assim, os sistemas dedicados às funções de videoconferência, estarem também já otimizados para que nas plataformas, sejam no Teams ou no Zoom, para falar das mais usadas, haja uma interface que realmente não seja diferente e que haja uma utilização do dispositivo tal e qual como se usa nos PCs, mas nem sempre os locais de trabalho também estão, enfim, não é fácil, não são facilmente adaptáveis, quer dizer, não se podem provavelmente aumentar o número de salas, etc. E se hoje em dia, nas questões do vídeo, nós conseguimos, enfim, tal e qual como eu estou a usar, não é um fundo virtual e que, enfim, a parte do vídeo estará resolvida, passa a expressão, em termos do ruído que lhe possa estar associado, da parte do som, tal não é possível. E nos locais de trabalho onde as pessoas realmente têm open space, onde estão a trabalhar ao lado dos seus colegas, a tecnologia também tem vindo a adaptar-se a essas situações, e hoje temos soluções em que, enfim, nos criam uma sala virtual imune ao ruído exterior que está, enfim, chamemos desse cone onde nós estamos inseridos com a câmera e o microfone. Todos os ruídos que estão fora desse cone não entram nas chamadas. Portanto, são soluções realmente que, e o próprio ruído que nós fazemos, se estamos a usar o teclado, são barulhos muito incomodativos, ou alguém que está a bater com uma caneta na mesa, etc. Hoje em dia a tecnologia já permite filtrar todos estes ruídos e, portanto, a pessoa estando no seu local de trabalho habitual, normal, do seu dia-a-dia, pode também estar em colaboração, em videoconferência, sem grandes perturbações. Portanto, a procura por este tipo de soluções começa a aparecer, não é? Porque as pessoas também já usaram aquilo onde se sentiam mal, não é? Mas como dissemos há pouco, não é? Isto veio para ficar, portanto, a tecnologia, há uma necessidade também de procurar tecnologia que permita obviar todos esses constrangimentos que existem nos locais de trabalho. Portanto, nós vimos, quer dizer, essa diferença daquilo que foi a venda de dispositivos de videoconferência há uns anos atrás e do que é agora, realmente, nesta procura para soluções com mais qualidade, no fundo, e uma qualidade profissional para que a tal, enfim, volto sempre a frisar isso, porque realmente é o core do negócio, é a produtividade que as pessoas têm no seu trabalho. Muito obrigada, Jaime. Vamos avançar com a 7ª questão. Rui? Obrigado, Maria. Vamos olhar aqui um bocadinho para o futuro e tentar imaginar qual é que vai ser o local de trabalho com uma realidade híbrida. Eu começava por perguntar ao João Grugulho exatamente isso. Como é que, na sua opinião, será o local de trabalho numa realidade híbrida e de que maneira é que se pode garantir a produtividade dos colaboradores? João? O local de trabalho já é atualmente uma realidade híbrida.
muitos negócios tiveram de ser adaptados ao novo formato de trabalho, híbrido ou remoto, e a verdade é que a maioria das organizações estão-se a mostrar abertas a estas mudanças, para manter a eficiência e a colaboração entre os departamentos e equipas, que no final do dia o que é necessário é garantir a produtividade. A verdade que passar 40 horas semanais em frente ou mais, no nosso caso até ligados às tecnologias, em frente a um computador, sem os recursos ideais e com poucas condições ergonómicas, geram sempre impactos na saúde e a produtividade, e claro, a produtividade dos recursos humanos na empresa. É por isso que a ergonomia, e puxando outra vez aqui o meu tema, é mais importante do que nunca para melhorar as condições de trabalho. Existem alterações simples que se podem aplicar rapidamente nas organizações, mesmo que em modelo híbrido, de forma a criar um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo. Não esquecendo, e não podemos esquecer que este tema é tão relevante que levou à atualização, como todos sabemos, do regime do teletrabalho, no Código do Trabalho. E em alguns países a ergonomia também já lá figura, com grande peso. Provavelmente em Portugal haverá novidades nos próximos anos. Para além das despesas, da energia e internet, a aquisição dos equipamentos e sistemas necessários para o desempenho das funções também é uma necessidade nas quais as empresas têm de investir. A questão que até aqui estava exclusivamente, precisamente, associada a formatos de trabalho presenciais. Mas neste momento, independentemente do local onde cada colaborador vai desempenhar o seu papel, seja em casa ou no escritório, o futuro das empresas passa agora também pela garantia da manutenção dessas condições ideais para a produtividade e com grande foco na retenção de talento. Portanto, as ferramentas e condições técnicas aqui do espaço de trabalho acho que vão originar uma vantagem muito competitiva para as empresas. Obrigado, João. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Henrique Amaro. Henrique? Foi falado aqui bastante na parte da ergonomia e essa é uma parte que tem que ser muito valorizada, principalmente no trabalho remoto, mas basicamente o que eu estou a ver é que muitas das empresas trabalhavam ao nível do seu telefone e começaram a parte com videoconferência. Os clientes dessas empresas começaram também a adotar a videoconferência e com isso há um desafio. O próprio portátil que é usado em casa é usado no escritório. E então toda aquela parte da imagem conseguimos criar então o fundo, como já aqui foi dito pelo Jaime. A parte sonora é algo que é um desafio no escritório. Ou existem condições físicas dos pequenos volumes para se fazer aquela videoconferência ou conferência em 5, 10 minutos e que se vai simples, senão o ambiente de trabalho acaba por ser complicado, porque cada um quer ter o seu isolamento, a sua concentração, vídeo, fazer apresentações tal como esta e neste momento estou em casa, não estou no escritório, porque para isso teria que realmente deslocar um espaço. Esse será o desafio, porque se adotou realmente a imagem e o som, e com essa forma teremos que ter os escutadores com melhor condições sonoras, com isolamento de ruído à volta, criar a nossa própria bolha, ou então fisicamente terá que ser modificado, principalmente no local de trabalho. E acho que esse será a parte dos desafios. Tudo o resto já existia, agora só é uma adoção mais generalizada. A qualidade do trabalho tem que existir quando se passa a imagem, apresentações, colaboração, tudo ao mesmo tempo, aí sim, temos de ter aqui alguns requisitos. Obrigado, Henrique. Peço desculpa. Obrigado, Henrique. Gostava também de ouvir a perspectiva do Jaime Melancia sobre o mesmo tema, sobre o local de trabalho do futuro. Jaime? Sim, já abordei um pouco isso. É evidente, se pensarmos no novo local de trabalho do futuro, obviamente estará otimizado, enfim, e haverá todas as ergonomias que são muito importantes tidas em conta nos locais de trabalho, mas obviamente da parte dos dispositivos, volta a isto, não é? Que tem que realmente ter umas características que permitam serem usados em qualquer lugar, com facilidade de uso, sem falhas, porque, enfim, nós estamos aqui nesta reunião, não é? Se não estivéssemos aqui com equipamentos e com condições de comunicação, enfim, que já estão testadas e preparadas,
provavelmente seria uma coisa, seria, enfim, um grande fiasco se de repente agora a internet caísse, não é? Portanto, nós temos que ter, hoje em dia já temos alguma, como é que eu ia dizer, confiança de que realmente a internet não vai abaixo, porque, enfim, já assumimos isso como quase garantido, mas ainda não está, não é? Também acontece, já todos nós temos essas experiências de alguém que no meio de uma reunião que, enfim, que cai a chamada, não é? Portanto, este tipo de situações está também relacionada com depois da parte do próprio utilizador, não é? Não ter à sua frente algo que também não falha, não é? Eu estava aqui, não é? E que de repente tenho aqui parecia-me aqui, saltava-me aqui um pop-up no ecrã, não é? São pequenas situações em que nos acontece hoje em dia, enfim, com alguma frequência, e que terão que ser otimizadas para que isso não aconteça. Portanto, enfim, mais do que os locais de trabalho, que, enfim, que serão mais difíceis de substituir ou, em alguns casos, de adaptar, terá que ser do lado da tecnologia que isso deverá ser feito, e está a ser feito, e, portanto, e cada vez teremos mais, enfim, mais inteligência artificial também usada nestes temas, seja, enfim, já se falou há pouco também, entrou uma pessoa na sala, a própria câmara detecta que a pessoa entrou, abre a imagem para enquadrar essa pessoa, enfim, outros dispositivos da própria visualização daquilo que estamos agora aqui, que as pessoas estão a ver nos seus ecrãs também, serem otimizados para dar também uma maior facilidade do contacto visual, que é uma coisa que perdemos também aqui muito com a videoconferência. Estamos a fazer aqui um esforço enorme para não estar a olhar para baixo e estar a olhar mais para a câmara, não é? Mas é incómodo, não é? Enfim, porque depois a experiência vai nos adaptando a isso também, mas a tecnologia é que estará, digamos, otimizada para que a experiência que se tem num trabalho remoto ou em colaborativo, à distância, que seja realmente seja feito com naturalidade. E quando essa naturalidade está presente, tudo o resto funciona bem. Obrigado, Jaime. Eu também gostaria de ouvir a perspectiva do Vítor Barreira sobre este mesmo tema. Vítor? Já foi tudo um pouquinho abordado. Digamos que em resumo, o local de trabalho, como já foi focado, basicamente será, e hoje em dia já é mais reduzido do que era as grandes companhias, algumas com 4 pisos reduziram a 3, portanto isto ou seja, o espaço vai ser mais reduzido, os locais, os postos de trabalho com dono, se assim podemos dizer, vão terminar para a maioria das funções, e portanto haverá os locais de trabalho plug-in, em que a pessoa chega, liga-se e está, porque hoje em dia não existe praticamente papel em cima das secretárias. Portanto, a tendência efetivamente para termos, como já foi falado várias vezes, pequenos locais de trabalho onde se possa ter alguma privacidade, mas não muito grandes, portanto 4, 5 pessoas, e portanto de ter mais espaços de trabalho onde haja essa privacidade. Ou seja, basicamente tornar este é o grande desafio, e que não é só tecnológico, porque tecnologicamente as coisas têm evoluído. Muitos próprios fabricantes acabam por criar já alguma interoperabilidade. No caso da Cisco, por exemplo, além os seus dispositivos que integravam com o WebEx, com muito boa qualidade, mas depois estavam um pouco vedados a todos os Zoom, o Meet, e hoje em dia há um acordo que foi feito em todas as partes, e hoje em dia todos esses dispositivos conseguem integrar com o Zoom ou integrar com o Microsoft Meetings, ou seja, os fabricantes chegaram a uma conclusão também de chamada consolidação, ou seja, não vão atuar pelo seu nicho, mas havia uma abrangência. E aí aumentam as possibilidades de escolha de quem gera o escritório, mas acima de tudo, e em resumo, o escritório tem que ser algo apetecível, não aborrecido, fácil de utilizar, com tudo o que já tocámos, o plugin, o easy to use,
a ergonomia, ou seja, termos mais do que o que temos em casa e as pessoas que lá estarão. Portanto, este basicamente será o grande desafio, quer para que as pessoas estejam confortáveis e para fazer face a esta moda de as pessoas querem trabalhar todas remotamente, senão já não quero trabalhar. Até para um programador é algo que obviamente isto depende dos setores, até um programador que eventualmente trabalha bem sozinho, mas a certa altura tem que estar com a equipa para acordarem algum tipo de... Portanto, nós estamos numa fase, ou entramos numa fase do ano passado, ao contrário, tivemos que fazer uma adaptação muito rápida ao remote work, e a maior parte das empresas não estavam preparadas para isso. Curiosamente, pronto, as que estavam no setor da IT, como todas as que aqui estão, e tiveram mais facilidade, até porque já teriam algum trabalho feito. Aqui o desafio está também noutros setores que estão menos desenvolvidos e que de repente na altura tiveram que passar para remote e agora terão que passar para este desafio que as pessoas passaram para remote e agora não querem voltar ao escritório, ou há que criar toda esta... E aí há setores que estão mais adiantados nessa qualidade, ou na criação deste local de trabalho mais eficiente, desde logo a maior parte das empresas da IT, na área da saúde, farmacêuticos, ou seja, e outras não estarão tão adaptadas, aí será um pouco o trabalho também dos parceiros e dos fabricantes e um pouco, já não sei quem é que disse, há também um movimento de ir atrás dos outros, ou seja, se formos mostrando o que se passa nas companhias de outros setores e conseguimos passar isso para outros clientes de outros setores, eles vão começando a ver e há um movimento de tração que penso que é inevitável nos próximos anos, porque será por aqui. Obrigado, Vítor. Eu passo a palavra à minha colega Maria para avançarmos com a última questão. Maria? Obrigada, Rui. Vamos então avançar com a oitava e também última questão. Eu vou endereçá-la primeiro ao Henrique Amaro, da Alcatel-Lucent Enterprise, e a questão é: quais são as oportunidades para os parceiros na área de Workplace Solutions? Henrique? As oportunidades são imensas. Antigamente, aqueles parceiros tradicionais que trabalhavam na parte de infraestrutura só acabavam por entrar na fase de instalação, configuração e depois irem embora. Neste momento, a parte do Workplace, e principalmente fabricantes como a Alcatel, que tem toda essa parte, não tanto nos PCs, mas na parte dos telefones, de alta qualidade, aos computadores, todo o sistema de comunicação, Rainbow, colaboração, tudo isso cria uma ligação à empresa em contínuo, uma presença em contínuo, com os vários departamentos, e também a nível comercial uma forma de oportunidade para eles estarem sempre a formular novas soluções e serem os parceiros próprios dos próprios clientes, onde se calhar no passado poucos eram simplesmente provedores de soluções, agora não, são advisors porque acabam por beber tudo um pouco. Esse é o grande ganho daqueles parceiros tradicionais que conseguem realmente dar o salto, poderem desta forma darem tudo é fácil neste momento também ser instalado, próprios fabricantes facilitaram o plugin, facilitaram a forma de instalação de todos estes dispositivos, seja de colaboração, seja de interligação com terceiras partes, compatibilidades, e acho que isso se era um desafio neste momento, é uma oportunidade enorme. E os próprios fabricantes também estão aos poucos a alargar também a sua oferta para irem realmente buscar esse mercado que estava um bocado perdido. E depois há aquela onda de, se aquela empresa tem, porque é que eu não tenho, alguma coisa vai ter. Então, essa experiência trazida de outras empresas, as pessoas que são nómadas, acabam por passar também tendências tecnológicas na sua própria empresa e rapidamente, cada vez mais rapidamente, os ciclos são mais curtos da tecnologia, e acho que é isso. Eles têm uma oportunidade muito grande de persistirem e agora têm que se recorrer dos recursos mais abrangentes na tecnologia e não tão focados, mas sim, o mercado está e eles têm essa oportunidade de não crescer. Como é habitual, os desafios muitas vezes são oportunidades. Neste caso, sim. Eu endereço a mesma questão ao Nelson Martins da ASUS. Nelson, o que é que os parceiros podem tirar aqui nesta área de Workplace Solutions?
Obrigado, Maria. Com esta digitalização, com esta transformação que temos vindo a falar, é realmente necessário que as empresas se adaptem a esta nova realidade e com isto estamos certos, e já sentimos isso também, que vão aparecer oportunidades de negócio, oportunidades no mercado todos os dias. E aí certamente será mais uma hipótese. A verdade é que tivemos uma agradável surpresa no ano passado. Nós sentíamos já que o mercado precisava de alternativas inovadoras e alternativas diferentes, e as soluções ASO acabaram por encaixar perfeitamente, e tivemos uma excelente receptividade por parte das empresas que procuravam muito este tipo de soluções, que mostraram-se muito interessadas nos nossos produtos e ficaram muito surpreendidas pelo design e pela inovação que apresentámos. Foi algo que nós transitámos do mercado de consumo, onde já existe um reconhecimento muito grande daquilo que é ASUS, é agora passá-lo para este mercado profissional, por exemplo, e aí acho que estamos em sintonia com os parceiros, temos os produtos certos, os Expert Books, os Expert Centers, para ajudar estas empresas e estes parceiros a atingir os seus objetivos e a crescer, naturalmente. Muito obrigada, Nelson. Avanço agora com o Jaime Lancia, da District. Jaime, quais é que são as oportunidades na área do Workplace Solutions? Já foi um pouco dito, né? Realmente o mercado está aí, não é? E os parceiros terão certamente muitas oportunidades. Nós aqui temos uma experiência bastante grande na área da videoconferência, como eu referi no início, e realmente, enfim, trabalhamos nomeadamente com a Poly, que é um reputado fabricante, talvez certamente o maior fabricante de sistemas de videoconferência, com largas anos de experiência, mas também outras soluções na área da parte mais do som e também outros acessórios. Mas, enfim, nós, especialmente há parceiros que estão muito habituados, por exemplo, na área do audiovisual, a trabalhar com os seus clientes e que hoje em dia enfim, aparecem estas oportunidades do lado do cliente e que é necessário também equipar essas empresas com melhores soluções de videoconferência ou novas soluções de videoconferência e, portanto, há aqui algo que nós podemos oferecer a esses parceiros, que é o nosso know-how e experiência, para os ajudar a vender as soluções que são melhores para o cliente e não apenas o que acontece muitas vezes quando as pessoas não têm um verdadeiro conhecimento das soluções que estão disponíveis de procurarem uma solução mais barata e que depois não corresponde àquilo que são realmente as necessidades dos clientes. Portanto, há que haver aqui um conhecimento destas soluções para que se possa realmente agarrar essas oportunidades, mas com a qualidade, digamos assim, que os seus clientes merecem. Portanto, oportunidades há certamente, há que saber agarrá-las, mas também não as perder se não apresentarmos as melhores soluções. Portanto, certamente que nós estaremos aqui disponíveis para acolher essas oportunidades também e ajudar a fazer os negócios, que é isso que nós todos almejamos também. Muito obrigada, Jaime. Avançamos agora com o João Gorgulho, da equipe. João, quais é que são as oportunidades para os parceiros? Dentro das várias oportunidades aqui presentes hoje, o áudio, o vídeo, a colaboração, que acabam por se complementar todas elas, a equipe em conjunto com a Level One e a Conceptronic, marcas do grupo, oferece ferramentas que simplificam o espaço de trabalho, tudo projetado para se ajustar ao colaborador, criando um layout do espaço adequado, organizado e apropriado às necessidades dos colaboradores. Em suma, a oportunidade passa... E do nosso lado passa primeiro por uma especialização que nós disponibilizamos em consultoria e a implementação de soluções ergonómicas, em conjunto com uma vasta oferta de periféricos. Os parceiros têm aqui uma possibilidade de se especializar de forma a promover e oferecer serviços de consultoria, ajudando as empresas a identificar as soluções que melhor se adequam às suas necessidades, com a implementação, e aqui está uma parte do negócio, configuração e posteriormente a manutenção dessas soluções, garantindo que elas funcionem de maneira eficiente e eficaz.
E a nota final, conduzindo as organizações a ter uma maior produtividade e retenção de talentos. E aqui sublinho estes 2 pontos para finalizar: uma maior produtividade e retenção de talentos. Meu obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com este painel de excelência, e o resto do bom dia. Muito obrigada, João. Avançando então na ordem alfabética, passamos ao Luís Martins, da Ingram Micro. Luís, quais é que são as oportunidades? Foi um abrir de oportunidades para um mercado que até à data não existia. A nossa extensão, a extensão do nosso escritório para as nossas casas, estarmos devidamente equipados para trabalhar, para termos as mesmas condições de trabalho e de produtividade que temos no escritório, mas agora o contrário também existe. Com o regresso desta normalidade, não queremos perder a mesma experiência de produtividade e motivação que tínhamos, ou que tínhamos em casa, e agora quando regressamos ao escritório. Nota-se que cada vez mais as organizações estão preocupadas com esta necessidade e por isso investem cada vez mais. Por isso, continuamos a ver oportunidades muito interessantes. Já se falou muito nas ferramentas de colaboração, que é um mercado que claramente veio para ficar, na produtividade, no conforto e na ergonomia, conforme foi bem promovido pelo João, a cada vez maior adoção de soluções de cloud, infraestruturas, e obviamente, associado a tudo isto, uma oportunidade única no investimento de soluções de cibersegurança, que é claramente um dos maiores desafios das organizações. Querem assegurar a continuidade do seu negócio contra os riscos cada vez maiores e mais sofisticados nos ataques informáticos. Na Ingram Micro Portugal, obviamente procuramos oferecer aos nossos parceiros esta oferta, mas acima de tudo também sermos uma fonte de aconselhamento, porque ainda existe alguma incerteza e confusão no que se deve oferecer, quais são as tendências do mercado, o que é que está disponível. Eu creio que também existe esta obrigação por parte do distribuidor a ajudar os parceiros a este nível. E obviamente, por fim, fóruns como estes também são muito importantes para podermos todos discutir em conjunto e partilharmos ideias e percebermos quais são realmente estas tendências do mercado, e por isso também, igualmente, agradeço a oportunidade que nos deram de podermos participar. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Dou a palavra final ao Vítor Barreira, da Comstore. Vítor, quais é que são as oportunidades para os parceiros na área de Workplace Solutions? As oportunidades são muitas. O João citou algumas, geralmente a nível de implementação de consultoria tecnológica. Querendo complementar, eu vejo como grandes possibilidades também a inclusão de outros stakeholders entre as companhias, principalmente das médias maiores, designadamente os preocupados com a ecossustentabilidade e até os recursos humanos. Normalmente dirigimos ao IT tudo muita eficiência, mas o IT muitas vezes diz: está bem, está muito bem com aquela câmara lá na sala, eu não quero saber disto. A estratégia da empresa normalmente está alinhada noutro sentido, na retenção, e portanto há aqui tecnologicamente, como já disse, as coisas falta muitas vezes aplicá-las. Eu dou um exemplo, no caso da Cisco, eventualmente outros fabricantes, todos os equipamentos, ou a grande maioria deles, permite entrar em stand-by, poupando energia nas horas mortas. A maior parte dos clientes não a têm ativa porque os parceiros não a ativaram. Isto é um valor que tem que ser passado, ou seja, passando isto aos stakeholders ou às entidades que efetivamente dentro do parceiro se preocupam com os consumos, quem paga a fatura de energia e por aí fora. Há muitos pontos de otimização das infraestruturas do local de trabalho, da adaptação do local de trabalho, porque a maior parte das pessoas acabam por não conseguir passar estes pontos que nós discutimos aqui, designadamente a adaptabilidade do local de trabalho, e o quanto isso pode ser fácil, execuível, e nas maiores empresas, inclusivamente, deixá-las confortáveis para uma redução de custos, passando a usar apenas 70% do espaço e libertando 30%, ou seja, muitas vezes isto não acontece porque não tem advisors internos que dada a média dimensão da companhia, mas se os parceiros entrarem nesta consultoria, não só tecnológica, mas funcional, eu penso que esta é uma grande oportunidade deles também depois fazerem o drive dessas soluções. Em alguns casos, um cliente dizer: você pode aqui fazer 4 salas, mete estes equipamentos, não sei o quê.
mas depois há ali um entrave a ele vender isto na organização do ponto de vista estratégico, ou seja, temos que chegar um pouco mais acima. E os parceiros mais habilitados para o fazer serão os que vão conseguir efetivamente participar neste desafio nos próximos anos. Não só vender equipamento, mas efetivamente conseguir que esse evento vá de acordo com a estratégia do cliente. Muito obrigada, Vítor, pelo seu contributo. Obrigada a todos os participantes e também à audiência. Eu vou passar a palavra ao Rui para as despedidas. Rui? Peço desculpa. Obrigado, Maria. Chegamos ao fim desta mesa redonda. Quero agradecer aos nossos leitores que aderiram a este evento e ouviram a perspectiva da Alcatel-Lucent Enterprise, da ASUS, da Comstor, da Distri-IT ou District, da Equip e da Ingram Micro sobre este mercado do Workplace Solutions que continua a evoluir muito. Quero agradecer também ao Henrique, ao Jaime, ao João, ao Luís, ao Nelson e ao Vítor pela disponibilidade e pela partilha de conhecimento nesta área. O conteúdo desta mesa redonda estará disponível na edição de abril do IT Channel e ficará disponível na próxima quinta-feira. Uma vez mais, muito obrigado a todos e até à próxima.